Muito boa noite, deusas! Sejam bem-vindas! Bem-vindas à live 2 dessa série, O Despertar da Mulher Selvagem, baseada aí no livro nosso querido Mulheres que Correm com os Lobos. Minha convidada especial dessa noite já chegou, que é a deusa maravilhosa Edith. E nós hoje vamos falar sobre o capítulo 1 desse livro que é tão especial, que é sobre a história da La Loba, que é a ressurreição da mulher selvagem. Então fica aqui com a gente, aperta o coração, chama outras deusas que também querem se inteirar cada vez mais dessa reconexão com a sua essência, com a sua mulher selvagem, que é esse arquétipo que representa a nossa intuição, o nosso ser mais instintivo. Então vem com a gente que nós vamos conversar muito sobre isso, vamos entrar aqui em alguns detalhes, baseado aqui em alguns parágrafos que mais chamam a nossa atenção. E hoje ainda estava falando para Edith, daria para fazer umas 10 lives só nesse capítulo, de tanta coisa boa que tem aqui para a gente falar. E antes eu também quero falar para você sobre essa semana da lua minguante, desse eclipse solar também que vai ter agora dia 30 de abril. Então achei importante comentar, mesmo que rapidamente, nem tão rapidamente, né? Porque a gente vai ver que esse assunto aqui da mulher da La Loba, né, da mulher lobo, tem muito a ver com essa energia que traz a lua minguante, que é uma lua que traz essa energia de liberação, de deixar ir, né, de introspecção, de descida ao mundo interior. E também tem esse eclipse solar aí no dia 30, que já está potencializando essa energia de liberação, de deixar ir, para também se abrir para o novo, para as mudanças. E esse eclipse ele vai ocorrer bem no primeiro dia da lua nova. E a lua nova ela traz essa representação de um novo, porque a lua fechou todo o seu ciclo, né? Passou todas as fases e agora ela está iniciando um novo ciclo. E aí um eclipse lunar bem nesse primeiro dia também potencializa essa energia de novos começos. Então, tô achando essa live de hoje muito auspiciosa, como diria uma amiga minha, né? Com energia de lua minguante, com um conto de La Loba, com uma potencialização de eclipse lunar e a deusa maravilhosa Edith, que eu já vou convidá-la para entrar aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Nós aqui vamos fluindo junto com o que se apresenta, né? Vamos ver se a Edith consegue entrar aqui. Deixa eu enviar um convite. Aqui, ó, convidar. Vamos ver, Edith, se funcionou. Eu sempre Oi, com a deusa. câmera invertida. Tudo bem? Oi, Edith, tudo? Edith, eu tava dizendo aqui, não sei se tu me escutou, mas tá dando umas mensagens aqui para mim de vídeo pausado por baixa conexão, mas assim, vamos fluindo, vamos aqui acompanhando a situação, né? Vamos deixando fluir. E aí eu já fiz uma abertura ali falando um pouco sobre a lua minguante, sobre esse eclipse solar, muitas energias. Como que tu tá te sentindo nessa semana, deusa, de lua minguante, de eclipse solar, de mulher lobo? Eu tô super energizada. Ai, que E maravilha. até queria comentar com você a respeito disso, porque muitas vezes a mulher tem problema de saúde e fica procurando, talvez, entender por que ela tá assim, essa lua não tá favorecendo, o que tá acontecendo. Né? A pessoa não consegue entender que não é só emocional. Muitas vezes é biológico, é físico. Precisa dar uma olhada na saúde. Inclusive, o Sagrado Feminino fala sobre isso, né? De a gente prestar muita atenção na nossa saúde física. Porque, afinal de Também. contas, nós somos compostos
de corpo, mente, espírito e tudo junto, né? Tudo faz Hum. parte. Então, eu tinha percebido que eu estava com. Deu uma alteração no exame meu lá, que eu sempre vou fazendo exames periódicos, né? E deu uma alteração. E isso impactou tanto e eu não tinha percebido. E eu fui Uhum. meio que minguando na lua nova, na lua crescente, em todas as luas, sabe? Perfeito. E eu não. E aí agora a gente fez um ajuste lá e tal. E agora eu tô me sentindo super bem. Claro que também tem essa parte introspectiva, né? Da lua que pede pra gente, né? Então, os momentos que eu tô lá comigo, no meu momento eu importo, no meu me time, é aquele momento que eu me conecto mais comigo, que eu potencializo também a minha energia solar, que é a energia yang. Isso me Uhum. ajuda também a não ficar só no sentir, na introspecção. Então, é o equilíbrio mesmo, né? Da mente, do Mara. corpo, O né? O espírito. emocional, de todas as energias que a gente puder cuidar e a gente precisa estar de olho, não dá para isolar uma coisa da outra. Maravilha! E muito legal esse exemplo que a Edith está trazendo, porque aqui a gente fala de uma questão holística, de uma questão integrativa. Então, ontem também, como eu coloquei caixinhas de perguntas sobre a Lua, eu busquei trazer ali nas respostas a importância disso que a Edith está falando, de olhar o físico também. Então, a Lua. Por que a gente fala de lua para falar, né, do ciclo, do nosso ciclo das nossas energias internas, né? Porque a lua rege a água, rege as emoções, a água é o elemento que rege as emoções. Então, tem uma certa influência sobre as nossas emoções. Mas, como a Edith muito bem colocou, a gente precisa estar atenta ao conjunto todo. Então, daqui a pouco eu posso estar me sentindo mais irritada, ou mais para baixo, ou mais desanimada, sim, por uma questão emocional, de repente, de uma baixa autoestima, uma síndrome da impostora, um senso de falta de merecimento, mas eu posso sim estar com alguma deficiência hormonal, com alguma deficiência de vitamina. Então, o nosso ciclo, né, tanto para quem menstrua, para quem não menstrua, o nosso corpo todo ele vai se comunicando com a gente. Então, muito bem colocado para a Edith, já fica aí esse reforço, né? É muito importante que a gente olhe para as nossas questões emocionais e também para as nossas questões físicas. E como também tem gente nova chegando no perfil, eu já entro aqui falando deusas e luas e sol. E mulher lobo e mulher selvagem, eu nem me apresento, então eu peço desculpas às novas deusas. Sejam bem-vindas ao perfil. Eu sou a Cris, aquela Cris de Cássia que tá lá, por Cris de Cássia sou eu. Sou terapeuta holística, mentora também de mulheres e tô aqui para colocar o meu servir, o meu melhor no mundo com o melhor que eu tenho até agora. Então, contem comigo na jornada. Tem um destaque ali que eu conto um pouco da minha história também, se vocês quiserem conhecer. Se vocês quiserem me chamar no direct também, fiquem à vontade. E eu não apresentei essa deusa maravilhosa também. Então, Edith, por favor, se apresente. Que tu já contou até que tu fez os teus exames periódicos, né, Edith? Então, as deusas já estão sabendo. Não, é que o que é legal também é a gente já logo entrar no assunto, né? Já deslanchar e ir embora, né? Isso Porque o tempo é aí. muito curto. O tempo é muito É, curto, porque tem muita coisa para falar. Eu também sou terapeuta holística, sou terapeuta de saberes femininos, sou hipnoterapeuta e lido com essa parte emocional, mentorando as mulheres para ajudar elas a entender da onde vem essa fraqueza, vamos dizer assim, das unhas, né, do cabelo, da pele da mulher selvagem, né? Porque quem é selvagem, que é natureza mesmo, tem as unhas fortes, né? Tem o cabelo forte, porque vive na natureza, vive da essência da natureza, né? E a gente, por algum motivo, a gente vai deixando essa nossa parte de lado por uma questão educacional, uma questão cultural, e aí vai. Tem muita coisa para falar sobre isso. Mas é isso, trabalho com mulheres também, para ajudar essas mulheres a resgatar essa essência. perfeito. Então, aqui, ó, todas trabalhamos com essência. Tá vendo aqui, ó, essência feminina na veia, mas não
Falamos aqui de distinção, de exclusão, então eu vejo que tem homens entrando aqui, homens fiquem à vontade, podem participar. Essência feminina também é sobre a nossa energia feminina, sobre como nós usamos e acessamos a nossa energia feminina. O feminino ele tem a ver com o cuidar, com o nutrir, com a empatia, e o mundo precisa cada vez mais disso. Então, eu acredito muito e defendo a ideia de que vamos parar de brigar com essa história de gênero e de guerras e vamos focar no que importa, que é essa questão mesmo da gente resgatar mais o nutrir, o sentir, o intuir, o cuidar, que é tão importante, cuidar do nosso planeta, cuidar da casinha da nossa alma, né, que é o nosso corpo, cuidar uns dos outros, das nossas relações. É para isso que a gente está aqui, para a gente poder evoluir enquanto ser humano. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou vendo aqui o Luiz, a Joana. Beijo, Joana. A Yamara, o Gabriel. Gabriel é meu filho. Oi, Gabriel, filho da Edith. Que honra. Seja muito bem-vindo. E todos, né? E depois também todos que forem assistir a gravação dessa nossa live. Então, gente, hoje eu e a Edith estamos aqui para falar do capítulo 1 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Na sexta-feira eu falei sobre a introdução do livro e agora a ideia é sempre trazer aqui uma convidada especial para a gente ir batendo um papo, porque esse livro ele é tão rico, e quando ele é compartilhado, parece que fica mais rico ainda. Porque daí, a partir de uma ideia que... Porque não tem como dizer assim, a gente lê um parágrafo aqui e ter uma conclusão, uma única conclusão. Isso aqui pode ser muitas coisas a partir do sentimento de cada um e do momento que cada um está vivendo ali. Então, eu mesma já grifei milhares de coisas aqui diferentes, já senti mil insights. Então, antes de eu e a Edith começar a olhar alguns parágrafos para compartilhar com vocês, eu vou contar aqui qual é a história, né? Claro que eu vou contar com as minhas palavras, do meu jeito. Depois, quem ainda não leu, eu convido a ler, porque a doutora Clarissa, que é a autora desse livro, ela é maravilhosa, ela dá muitos detalhes. A gente fica lendo ali o livro e fica fazendo aquela cena na cabeça, né? Nossa, a La Loba, ela é uma mulher, uma velha que vive num lugar oculto, onde todos sabem, mas que poucos já viram. Então, é muito interessante a forma como ela coloca, tá? E antes de entrar na história em si, eu vou trazer uma coisa que a doutora Clarissa explica ali bem no comecinho do capítulo. Ela diz assim, ó: antigos anatomistas falavam do nervo auditivo dividir-se em 3 caminhos profundos no cérebro. Então, ela diz que uma das formas da gente escutar seria um ouvido mais para fora, que seriam para as nossas conversas rotineiras. O outro ouvido um pouquinho mais para dentro, já para os aprendizados, né, para as coisas que a gente vai aprender, e para a arte também. E o terceiro ouvido seriam para aquelas coisas mais profundas que a nossa alma viesse aprender aqui na Terra. E aí ela faz esse convite, eu achei muito interessante. Ouçam, portanto, essa história com a escuta dessa terceira escuta, a escuta da alma. Então, La Loba, deixa eu me inspirar aqui para contar com minhas palavras. La Loba, imaginem uma velha, mas muito velha, imaginem uma velha nariguda, queixuda, com uma verruga, assim, uma velha já enrugada. Tipo essas rugas já que eu estou criando aqui. As minhas, assim. Imaginem, gente, essa velha. E ela morava num deserto, assim. Então, a Clarissa, que escreveu que está contando esse conto pra gente, ela escutou muitos contos de diversas culturas, mas a que ela mais gostou, que ela mais se identificou, foi dessa velha, La Loba, que é a La que sabe. A que sabe. Então, essa velha, desse jeito que eu acabei de escrever para vocês, ela morava nesse deserto, tinha uma casinha lá bem escondida, onde poucas pessoas sabiam. E aí ela saía estranhamente, assim, pelos lugares para catar ossos. Então, ela também ficou conhecida como a catadora de ossos,
né, como a trapeira, né, ela se vestia assim de uma forma muito única, muito singular também. E ela andava por tudo, inclusive perto dos rios, ela chegava a farejar essa coisa assim de onde tem ossos, ossos de animais, animais grandes como ursos, lobos, tinham também águias, corvos, vários animais, mas diziam que a especialidade dela eram os lobos. E ela queria também esses animais, os que ela mais se atraíam eram esses animais que estavam mais em extinção, assim. E a Clarissa, antes de entrar na história, ela ainda conta que nesses lugares assim mais selvagens, os lobos eram muito procurados e eram tidos como animais perigosos, né? Então, a La Loba, o papel dela era catar esses ossos desses animais e levar para essa caverna dela, mas ninguém muito entendia como que ela aparecia, como que ela ia para casa dela e tudo, mas ela ia e levava esses ossos. E o único trabalho que a La Loba, essa velha, tinha era remontar esses esqueletos. Então ela pegava os esqueletos lá dos lobos e remontava, né? Ela juntava os ossos até criar novamente um esqueleto de um lobo. E aí, o que ela fazia depois que ela remontava aquela criatura linda ali, aquele esqueleto lindo na frente dela? Ela sentava em frente a uma lareira e ficava meditando ali, pensando numa canção, num hino que ela ia cantar para aquele esqueleto. E aí, quando ela sentia no coração dela o que ela ia cantar, ela se colocava de pé, erguia os braços e começava a cantar para aquele esqueleto ali. E o que acontecia? Aquele esqueleto, conforme ela ia cantando, ia criando pele, ia criando os músculos e aquele esqueleto ia ganhando vida. Até que no momento aquele esqueleto saía porta fora, saía correndo, ultrapassava o deserto, ultrapassava por uma floresta. Era possível ver que raios de sol já estava atingindo naquela velocidade, até que se tornava uma linda mulher correndo pela floresta até chegar ao topo de uma montanha, uivando, celebrando a vida. Então, essa é assim, né, de forma resumida, não com tantos detalhes que nem a doutora Clarissa coloca, mas de forma resumida, esse é o conto da La Loba e a tarefa que ela tinha, o trabalho que ela tinha, que era dar vida aos lobos, né, através dos ossos, do canto dos ossos. E aí eu e a Edith queremos bater um papo aqui sobre alguns símbolos dessa história, mas Cris e Edith, o que essa história tem a ver comigo no meu dia a dia? Que ossos são esses? Que lobo é esse, né? Qual é o significado? E eu acredito que, pelo menos para mim, desde a primeira vez que eu li, eu sempre ficava assim, mas cantando sobre os ossos? O que seria esse cantar sobre os ossos? Por que ela justamente catava osso, né? E por que ela cantava ainda sobre os ossos, né, Edith? Então, eu acredito ser interessante a gente começar por essa abordagem dos ossos, porque ela fala ali que os ossos são a força indestrutível da vida, né? E o que a gente pode trazer disso? O que a gente pode aprender com essa força indestrutível da vida, né? Porque a força indestrutível da vida é a essência, né? Ela não morre. Ela fica, talvez, esquecida, que nem enterrada, né? Como os ossos estavam enterrados na areia lá. Mas ela não morre, ela não desaparece. Então, quando a mulher tem a percepção, que nem a La Loba, é nós, né? Somos nós, mulheres. Nós temos essa La Loba dentro de nós, né? Essa velha que fala. E essa mulher, ela sempre está falando para nós a respeito de alguma deficiência que a gente tem. A gente sente na alma alguma coisa faltando. Está faltando. E recolher esses ossos é nós investigarmos essa nossa parte psíquica para descobrir o que é que está faltando em mim. O que falta em mim.
para eu me sentir realizada, para eu me sentir feliz, para eu me sentir satisfeita, para eu me sentir completa, para eu parar de me sentir insuficiente. Então, é recolher esses ossos e cantar sobre eles, na minha interpretação aqui, é como se fosse uma celebração de eu perceber que eu consegui perceber que faltava alguma coisa e que eu consegui recolher. Mas ele precisa ganhar vida. E como que é ganhar vida? É eu usar isso no meu dia a dia, é eu colocar em prática isso no meu dia a dia. Isso não é simples, não é fácil. Porque eu posso, como eu já percebi, por exemplo, algumas deficiências, por exemplo, essa questão da insuficiência. A gente foi educada de uma forma, eu fui educada de uma forma, onde eu comecei a me enxergar depois de adulta como insuficiente. Mas como resgatar? Como que eu vou... Eu até resgato esse osso, eu entendi, eu percebi. Mas como que eu vou fazer ele ganhar vida? Como que eu vou fazer isso, sabe, se manifestar na minha vida? Aí a gente precisa de ajuda mesmo. A gente precisa de orientação. E esse eu acho que é o cantar também, sabe? Eu ir em busca de ajuda, eu ir em busca de auxílio, para que alguém me mostre qual é o caminho para que eu possa fazer esses ossos ganharem vida. Que sou eu, né? São minhas partes que estão perdidas por aí. Então, cada osso desse lobo que ela recolhia deve ter um nome. Qual é o nome que cada uma de nós damos para cada osso? Né? Que parte é essa que a gente perdeu e que a gente está precisando dar vida novamente? Ó, uma coisa é certa. Ela não vai parar. Ela não vai parar de falar com a gente. Tem uma parte aqui que fala a respeito de... Existe uma localização que é uma localização da sombra. A sombra precisa estar em algum determinado lugar na noite para que a mulher possa perceber essa necessidade. E isso eu acabei entendendo como a lua. Como nós somos lua, nós somos energia lua, a gente precisa, nesse momento da lua minguante, por exemplo, que é nesse momento que vem a percepção. Muitas vezes, quando a gente fica introspectiva, que a gente começa a perceber que está faltando algo, é essa posição da lua que talvez seja a sombra, que me mostre a minha sombra, para que eu possa investigar. Poxa, eu estou tendo uma necessidade aqui de me sentir mais suficiente. Como que eu vou fazer isso? Vou procurar ajuda. E talvez, muitas vezes, uma terapia ajuda, né? Sim. Não só a gente descobrir o que está faltando. Perfeito, Edith. E ali na página 42 ela até coloca, né? Todos nós começamos como um feixe de ossos perdido em algum ponto no deserto. Então, isso que a Edith está trazendo de o que representa esses ossos, a nossa essência, mas quando a gente está perdida dessa essência, né? Uma outra coisa que eu pensei também quando eu li sobre os ossos é essa coisa da memória, daquilo que não morre, daquilo que é uma matriz, né? Porque a essência, aquilo que é. Então, só que em algum momento, como ela bem coloca aqui nesse início, a gente se sente perdido. E não só em algum momento, mas em alguns momentos, na minha visão, conforme a gente vai passando os nossos ciclos, as nossas fases da vida, a gente vai encontrando desafios diferentes, né? Quando a gente fala da nossa evolução em espiral. Então, agora eu sou terapeuta de saberes femininos, já li, reli várias vezes o Mulheres que Correm com os Lobos, estou perfeita aqui, né? Com meu filtro aqui no Instagram, tô adorando, que até diminuiu aqui as ruguinhas que eu falei da... Não tem mais problema. Não é assim, gente. É em espiral. É um processo contínuo. O que vai mudando, né? O que vai mudando é a forma como a gente lida. E a La Loba, ela vem nos lembrar disso que já está dentro da gente. Disso que existe ali. E ela está dizendo que quando ela diz que ela cata os ossos e que esses ossos representam essa essência, né? Como a Edith colocou, que esses ossos
representam as memórias, aquilo que está enraizado, né? Eu estava escutando esses dias um podcast, e agora eu não vou lembrar o nome da menina, mas ela falou assim: tem determinados ossos, tem um osso do nosso corpo que não queima, que não se destrói. Agora eu não lembro qual é o tal do nome do osso. E aqui a Clarissa também fala isso, né? Que tem um determinado osso ali que não queima, ou seja, não é destruído. Então, isso é muito simbólico também, muito representativo por talvez por esse conto existir dessa forma. Claro que ele existe de outras formas, existe em outras culturas, existe em diversas culturas, mas assim, nada surge por acaso, né? Por que que esse conto envolve justamente o osso, né, como algo indestrutível? Nesse caso aqui, a mensagem que ele quer passar sobre esse osso. E aí a gente já pode ir, porque a Edith já trouxe também, já pincelou ali a questão do cantar, né, Edith? Que é esse resgatar. Ok, ele tá aqui, esse osso, mas ele ainda ele tá sem aquela vida, ele tá sem aquele, né, aquele fogo, aquela chama. Como que eu faço para que nesse osso que tá ali a essência, que é o que é, como que eu faço para dar um brilho aqui, para trazer a vida de volta? E aí ela traz a simbologia do canto. E o canto eu acho muito lindo, por quê? Porque o canto tem a ver com as nossas cordas vocais, com o nosso chakra laríngeo, essa fase aqui, a tireoide, que também o desenho dela, né, se assemelha lá à nossa parte dos nossos órgãos femininos. Então, quando a gente diz que o chakra, tanto a parte física da mulher ali do sistema reprodutivo está inteiramente ligado com essa parte aqui da voz, eu sinto muita verdade, né? Porque, e aí eu não tô falando de uma coisa da teoria que está escrito em algum lugar, porque se a gente for procurar ali, vai encontrar a ligação que tem física e emocional. Mas eu tô falando do meu sentir, assim, porque quando a gente fala, quando a gente canta, quando a gente se expressa, a gente está fazendo de uma certa forma essa ponte mesmo entre essa semente que ela chama num determinado momento aqui. Ela diz que o canto e que os ossos também poderiam ser comparados ali à questão de uma semente que vai brotar e que vai trazer vida. Então, é a gente resgatar isso. De que forma hoje, né? Acho que bem a Edith colocou alguns exemplos para ir trazendo mais assim, tá, Cris, mas a gente não quer ficar só na La Loba e nos ossos, a gente quer... O que a gente faz no nosso dia a dia? No nosso dia a dia é o que a Edith falou ali. Eu já vou passar a palavra para ela. Ela colocou muito bem a questão de quando a gente está se sentindo perdida e de quando a gente sente a necessidade de resgatar isso. Então, eu trabalho num lugar que eu não me sinto feliz, eu tô num relacionamento, né? A Edith a Edith trabalha com a parte de relacionamentos, né? Então, não tô num relacionamento, né, que eu não me sinto feliz mais. Não sinto as pessoas que eu ando, o meu grupo, o meu ciclo de amizades também parece que tem alguma coisa que trava. Eu não me sinto mais feliz. E esses são alguns exemplos, assim, às vezes a gente não sabe nem explicar o que está acontecendo. Pode ser que seja a hora de cantar sobre os ossos, seja a hora de resgatar alguma coisa que está perdida aí, como a Clarissa falou aqui. Todos nós começamos como um feixe de ossos perdidos. Então, tá na hora de cantar, mas cantar para o quê? Que ossos são esses, né, Edith? E eu até digo que, como a La Loba, a velha, que morava na caverna e que tinha ossos de vários animais, para mim, aquilo representa o seguinte: a gente vai descascando como que uma cebola. Então, você vai conseguindo suprir algumas necessidades em você, emocionais. Então, por exemplo, resgatei o corvo. Então, eu fiz o corvo viver e tal, e ele voou. Então, ele tem uma simbologia, né? Que significa... Eu até anotei aqui, né? Maravilhosa! Pesquisou até o corvo. Não, eu pesquisei porque esse livro é muito complexo. Ele é muito complexo. Ele não é uma leitura simples de se fazer. Então, dá para perceber que cada frase que ela coloca aqui tem um significado muito profundo.
Uhum. Então, os animais estarem aqui não tá por tá. Tem um Verdade. significado. E como você falou no início, para cada uma vai ter um significado diferente. Mas aí, como eu não tinha significado nenhum a respeito do corvo, a não ser aquele pejorativo corvo da azar e tudo, aí eu fui investigar e a característica do corvo é sabedoria, astúcia, fertilidade. Ok, eu resgatei, por exemplo, a minha característica da sabedoria. Mas a sabedoria tem muito mais outras coisas que eu preciso entender. Pode ser, eu sou sábia na questão de eu poder produzir um trabalho, de eu poder descobrir a minha carreira e fazer isso com excelência. Ok. Mas e nos meus relacionamentos? Eu preciso de outros tipos de características. Por isso que, na minha visão, esses animais simbolizam cada departamento da nossa vida. Né? Ótimo. É, e aí ela chega do lobo. Por quê? O lobo. Porque o lobo se assemelha mais com a mulher. Né? A doutora Clarissa fala sobre isso. Né? As características do lobo e da mulher são muito parecidas. Por isso ela fixou aqui mais o lobo. E a gente perder essas partes nossas, esses nossos ossos, a gente precisa dar uma olhada para que tipo de osso que é esse. Então, os nossos relacionamentos, que nem você estava falando, né? Como, como eu tenho esse meu espaço que eu preciso preencher com os meus próprios ossos, e os meus ossos estão perdidos, mas eu não sei disso, eu fico tentando suprir essa minha necessidade, esse meu vazio, suprindo a necessidade dos outros. E aí eu vou colocando outras pessoas dentro de mim. Mas isso só satisfaz por pouco tempo. É muito pouco tempo. É muito fugaz esse benefício. Então eu tive um atendimento há pouco tempo de uma mulher que está muito apegada à filha. Ela não larga a filha e a filha não consegue voar. A filha já tem filhos, mas precisa continuar com ela para cuidar dela, né? E aí eu conversei com ela sobre isso, sobre resgatar essas partes, né, que estão perdidas nela, porque quando ela encontrar a parte que está perdida nela, ela já não vai mais precisar da filha, de preencher esse vazio com a filha, ou com relacionamentos, ou com qualquer outra coisa. E é Uhum. isso que a gente também faz, né, Cris? Eu diariamente estou fazendo isso, porque nós também não temos todos os nossos ossos resgatados. É um constante resgate e cantar em cima deles e fazerem eles criarem vida e sair por aí, né, como uma mulher. Eu, na verdade, aqui acabei me perdendo da pergunta que você me fez. Não, mas é isso mesmo, do quanto, do como, né, a gente pode usar essas simbologias para o nosso dia a dia. Tu trouxe a questão do relacionamento, deu um ótimo exemplo, né, quando cria-se a dependência. Então, assim, Cris e Edith, como que a gente relaciona uma questão tão profunda da forma como ela traz aqui, em questões práticas? A gente vai visualizando desafios que a gente encontra no nosso dia a dia, que são o oposto da mulher selvagem. O que é o oposto da mulher selvagem? O oposto da mulher selvagem é uma mulher que o osso está perdido, que os ossos estão perdidos, que esse esqueleto ele pode às vezes até estar remontado já, mas ele ainda não tem vida, ainda não foi. Quando a gente fala do resgate da essência, do resgate da nossa alma, da nossa essência, daquilo que é nosso, a gente está falando desse cantar. A gente está falando de procurar coisas, às vezes, que a gente fazia que hoje a gente não faz mais. A gente está procurando aquilo que realmente nos dá prazer. Mas a gente sabe o que é prazer? A gente se permite a esse prazer? Ou a gente está vivendo, como esse exemplo que a Edith falou, na codependência, se eu estou projetando a minha felicidade no outro, então eu só vou ser feliz se a minha filha ficar sempre do meu lado, eu só vou ser feliz se o meu marido, se o meu namorado me aprovar em tudo que eu fizer, eu só vou ser feliz se na minha live tiver X pessoas, se eu ganhar X curtidas, eu só vou ser feliz se as minhas amigas só me elogiarem. Então a gente vai criando uma vida de projeções. Quando a gente está desconectada da nossa velha mulher selvagem, quando a gente está desconectada da nossa essência, a gente vive para o externo.
E aí tem um terceiro ponto que eu coloquei aqui pra gente falar, que é sobre esse arquétipo da velha, que ela traz uma coisa muito interessante. Ela coloca a frase seguinte, lá na página 49, ela diz assim: os bebês nascem enrugados de instinto. Eles sabem do fundo dos ossos o que é certo e o que deve ser feito. É inato. Se uma mulher conseguir manter esse dom de ser velha quando jovem e jovem quando velha, ela sempre saberá o que vem depois. E aí, ainda nessa página, ela coloca: diversas vezes eu escuto das mulheres: ah, eu estou bem, não me sinto mal, mas também não me sinto bem. Ou seja, é aquela coisa assim. Quando ela fala do cantar sobre os ossos e que a mulher sai correndo livre, que o lobo se transforma numa mulher que sai correndo floresta fora livre, aquilo ali, quando a gente chega a imaginar aquela cena, vamos fechar os olhos agora e vamos imaginar uma mulher se sentindo livre correndo numa floresta. Não dá vontade de abrir os braços assim, de sentir o sol tocando, o vento tocando? É disso que ela está falando aqui, sobre cantar sobre os ossos, é resgatar esse sentimento. A Edith colocou muito bem que eu concordo com ela, que isso não quer dizer que a gente não tenha mais coisas para resgatar, que a gente não tem mais coisas para evoluir, mas é como se uma chama acendesse dentro da gente. E mesmo diante a nossa ciclicidade, as nossas descidas, os nossos desafios, a gente vai voltar para essa chama. E aí eu já quero aproveitar e explorar a questão do velha. Por que é uma velha que colhe os ossos e canta, colhe os ossos, coleta os ossos e canta sobre ele? Porque a velha representa a sabedoria. A Edith trouxe que ela foi lá, pesquisou o corvo também representa a sabedoria. E sabedoria precisa de vida, precisa viver. A gente não ganha sabedoria só lendo, só estudando. Sabedoria é um conhecimento que é aplicado, que é vivenciado. E essa velha lá loba, vocês viram ali quando eu tentei descrever no início na história, imagine uma velha velha, mas bem velha, bem velha. O que eu queria dizer com isso? Eu queria dizer que ela já viveu muito. E aí a Clarissa diz aqui na página, agora eu não me lembro qual é a página. Aqui, ó. La Loba, ela não tem idade. É atemporal. Para La Loba não tem tempo. Ela já viveu tudo do passado e ela sabe o futuro também. E aí, quando ela diz que manter o dom de ser velha quando jovem e jovem quando velha, é essa sabedoria de a gente entender que sim, né? Que tem coisas que é só com o tempo que a gente aprende. Da gente saber honrar também a sabedoria dos que vieram antes, porque eles já vivenciaram, porque eles já passaram por aquilo ali. Quando eu li isso, eu até lembrei de mim, né? Quando eu teimava coisas com meu pai e com a minha mãe. Não que a gente tem que ter como os donos absolutos da verdade, um vô, uma avó, uma mãe, um pai, enfim, qualquer pessoa que já vivenciou mais coisas que tu. Mas isso aqui faz a gente. Eu me questionei na hora. Quantas vezes eu duvidei, eu indaguei. Não é que é para concordar com tudo, mas tem coisas que a pessoa que já vivenciou, ela não está dizendo aquilo ali por acaso. Então, na minha visão, me veio muito isso, da gente saber aproveitar mais a sabedoria dessa velha. E ela, como a Edith colocou lá no início, ela existe dentro da gente também. Porque para quem acredita, a gente já carrega muitas informações que são ancestrais. A gente carrega no nosso DNA muitas coisas, né? Para quem acredita também, assim como eu, em outras vidas também, como, né? Respeitando a crença de cada um, só compartilhando a minha aqui. Mas quem não acredita em outras vidas pode me dizer, eu acredito igual em ancestralidade, em genética, em de que eu recebi da minha família tais e tais situações. Então, independente da sua crença, essa sabedoria que a gente carrega no nosso DNA, que a gente carrega com a gente, ela não é em vão, ela é para ser acessada. Então comecem a acessar a velha, a La Loba, aquela velha, bem velha, nariguda, queixuda, com a verruga, aquela que eu disse que tinha aqui, para tu se entrar em contato com a tua sabedoria. Né, Edith? Essa parte eu acho bem linda quando ela fala ali, né, do velha para ser jovem. Acho que tem até uma música da Sandy que ela fala, né?
ser velha pra ser jovem. Acho que tem que Não ser. lembro. Eu vou perguntar pra ela, eu vou mandar. Tu copia, tu tirou essa parte do livro Mulheres que Correm com os Lobos? Ela com certeza leu. Acho que a É, Sandy leu. tem uma parte do livro que diz assim: ela é a memória arquivada das intenções femininas. Sabe o que acontece? Que eu imagino, as mulheres acabam não ouvindo essa sabedoria, sabe? Essa sabedoria que é antiguíssima, por conta de não entender que ela tem essas memórias arquivadas. Porque se ela tirar tudo que ela aprendeu dos pais, dos avós, tudo que ela tem de experiência na vida, ela vai ter a impressão que ela vai se perder, que ela não vai saber mais nada. Mas é aí que vai surgir a essência, é aí que vai surgir a vida, é aí que vai surgir o canto. Que o canto também, como você falou, que tem tudo a ver com a voz, com a nossa expressão e tal, também tem a ver com a criatividade, tem a ver com a intuição. E a intuição, ela só pode vir a partir do momento que você der espaço para que ela surja. Tá aí dentro, tá dentro de todas nós. Então foi isso que a loba fez. Ela seguiu a intuição dela para colher esses ossos aí. Ela confiou na intuição dela de que se ela levasse os ossos para dentro da caverna, eles criariam vida. Tanto que antes deles criarem vida, ela já estava programando como cantar. Então é essa confiança que a gente precisa ter de que a gente já sabe. Que a gente precisa mesmo é abrir espaço. E abrir espaço, que eu digo, é assim, quando chega aquela sombra, aquele momento que você tem um flash de luz dizendo para você, olha, tem alguma coisa que está errada aqui. Presta atenção. Só dá uma olhadinha mais de perto. Acontece que dá medo. Porque como você vai encarar uma velha recolhendo ossos? O que eu vou fazer com ele? Porque ossos remete a caveira e toda aquela coisa pejorativa e tudo mais, né? Mas isso são memórias que foram... E também ao medo que a gente tem do que na nossa cabeça é ruim, é misterioso, é do mal, né? Esqueleto, mal, morte, mal. A gente faz todas essas relações culturais do nosso inconsciente coletivo, né, Edith? Caveira, tu falou a palavra caveira, esqueleto, como ela chama ali, morte. A gente tem medo, inclusive, de falar de morte. Só que a morte, ela faz parte da vida. E a gente já vai falar sobre isso, inclusive aproveitando esse ciclo de lua minguante aí, falando de morte, vida morte, que a Clarissa fala bastante nesse livro, né? Exatamente. E essa questão também de a gente ter muito medo de algumas coisas, a gente não questiona. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o negócio que tinha muito antigamente, e quando eu era criança, minha mãe não deixava a gente comer manga e tomar leite. Já ouviu falar sobre isso? Sim, Ou tomar não leite e comer podia. manga. Nem melancia também não. Então. Mas você sabe de onde surgiu isso? Alguém aqui sabe de onde surgiu isso? Conta aí pra nós que eu já quero saber por que eu não posso tomar leite e manga. É uma história que eu depois descobri, eu não sei se é verdadeira, de que na época dos escravos, para eles não comerem tudo que eles colhiam e, sabe, beber o leite, não sei o quê, eles começaram a colocar esses mitos neles. Porque se eles comessem só manga, eles não beberiam leite. Se eles bebessem leite, não comeriam a manga. É mais ou menos isso. Mas a gente precisa investigar. Será que caveira é tão feia assim? Porque eu sou uma caveira. Só que eu tô coberta de pele. Você é uma caveira. Todo mundo é uma caveira aqui. A gente tem medo. Então. Essa é uma das questões de muitas vezes a gente não querer trazer do nosso subconsciente, nossas crenças negativas que estão limitando a gente, é o medo do desconhecido. Desconhecido entre aspas. Porque não é desconhecido, tá aí não dentro. É. A velha já sabe. A velha já A velha já sabe, querida. Não adianta. O único prejuízo de você não investigar é você continuar com a vida estagnada, com a vida sofrida, com a vida sentindo menos. Esse é o único problema que vai ter. Porque você se manter calada, você se manter assim, com a venda nos olhos, não vai resolver o seu problema. Você vai continuar sentindo.
Pode sabe? ser Esse que incômodo. Pode ser que resolva para as outras pessoas que estão ao redor, que estão acostumadas a ter sempre ali aquela Ah, pessoa, aquela mulher boazinha, que faz tudo para todo mundo, que agrada todo mundo, que diz sim para tudo, que mesmo que esteja num trabalho que não esteja bom, ela tá ali aguentando tudo no osso, ó, aguentando no osso, né? Que tá num é. relacionamento ruim, mas ai, quem já não ouviu aquele ditado, né? Ruim, não, ruim com ele, pior sem ele, que vem isso que a Edith está trazendo também, essas coisas que a gente vai escutando, que a gente vai acreditando e vão se enraizando no nosso subconsciente, que a gente vai acreditando que aquilo é verdade. Ah, não, mas é melhor eu ficar com ele aqui, mesmo que tá ruim, do que com ele, com ela, mesmo que tá ruim, do que eu ver se tem alguma coisa lá fora. E aí a gente vai entrar no nosso quarto ponto aqui, que é que ela fala o mundo entre os mundos. Exatamente isso que a Edith trouxe. O medo de acessar isso, que ela chama de mundo entre os mundos. Entrar, então, eu estou numa situação que eu não estou mais feliz, que eu não sinto mais a chama da vida dentro de mim. Eu tô daquele jeito que ela falou ali, aquela hora que eu li. Não tô mal, mas não tô bem, mas não tô mal. Ou seja, neutra. Não tem aquela chama. Não, eu não tô bem mesmo, não tô legal. Ou, tô muito bem, sabe? Tô ali de molho, tô morna. E aí, para sair dessa situação que muitas vezes a gente tem o medo, né? Como a gente estava falando, eu preciso acessar o mundo entre os mundos. Só que acessar o mundo entre os mundos dá muito medo, causa desconforto. Nem todo mundo se sente preparado para acessar esse lugar que a La Loba ensina. Então, não é bem assim também. Qualquer um vai para o mundo entre os mundos. Até porque depois que tu dá o primeiro passo e que tu vai a primeira vez, tu não pode mais negar que tu já conhece aquele caminho e que tu sabe dos benefícios de fazer esse caminho, que tu sabe dos benefícios de conhecer a natureza da vida, que é a natureza da morte, vida-morte, que ela explica aqui. Então, deixa eu até ler um trechinho aqui que eu separei, ó. Ela fala assim, ó: uma mulher chega a esse mundo entre os mundos através de anseios e da busca de algo que ela vê apenas com um cantinho dos olhos. Ou seja, eu sei que tem alguma coisa errada, né? Tô olhando aqui, ó. Mas, né, não sei se eu vou. Então ela chega lá com artes profundamente criativas através da solidão intencional e da prática de qualquer uma das artes. E mesmo com essas práticas bem executadas, grande parte do que ocorre nesse mundo inefável permanece para sempre um mistério para nós, por desrespeitar as leis físicas e racionais. Ou seja, a gente está quebrando um padrão, algo que é dito que a gente tem que fazer assim ou assado. A gente está saindo dessa zona, a gente está indo para um lugar onde não é conhecido, né? O cuidado com que se deve penetrar nesse estado psíquico está registrado, né, na história ali do que ela fala dos 4 rabinos. Ou seja, porque ela conta a história que esses 4 rabinos, eles receberam a visita de um anjo e eles foram convidados a ir conhecer esses mundos, os 7 céus lá, os mundos espirituais mais elevados, né? E eles foram para lá e voltaram. Daí o primeiro deles meio que pirou o cabeção, tipo, não deu conta, não estava preparado. O segundo veio cético, tipo, fingiu que não, nada aconteceu, deixa assim, foi só um sonho. O terceiro se vislumbrou, enlouqueceu, queria falar só dos 7 céus espirituais, das leis espirituais, da maravilha dos mundos mais elevados, queria compartilhar de tudo quanto é forma, queria que todo mundo acreditasse naquilo, ele queria mostrar para todo mundo. E o quarto rabino começou a escrever poemas, começou a relacionar aquilo com a filha dele que dormia no berço, com as coisas do dia a dia. E aí, qual é a lição dos 4 rabinos, né? Com essa coisa da gente encarar essa descoberta do que existe no mundo entre os mundos. É que às vezes a gente se vislumbra
e a gente quer também salvar os outros, então a gente pode se comportar que nem o terceiro rabino, né? Gente, eu fiz a terapia dos saberes femininos. Eu tô me sentindo a terceira rabina. Gente, vocês têm que fazer a terapia dos saberes femininos. Então, nessa posição de salvadora, a gente se frustra, né? Porque não é eu que vou salvar a Edith que vai me salvar. Eu não posso chegar aqui e dizer, deixa eu ver um nome aqui, ó. O da Nike tá aqui por último, tá? Nai, ó, tu foi escolhida. Nai, tu tem que vir fazer tal coisa comigo, tararã, porque tu precisa, tu vai ver. É a Nai que tem que saber o que ela precisa, de que forma que eu posso auxiliar, né? Então, de que forma que a gente pode compartilhar aquilo que a gente sabe, mas não querer salvar o outro, exigir. Mesma coisa num relacionamento, aproveitando que a Edith fala, né, e explora muito essa questão do relacionamento. O meu namoro não tá bom, mas eu vou salvar o meu namoro. Bom, se depois de X anos tu tá ali, já fez tudo que... Será que é tu que vai salvar? Ou é a criatura que tem que querer se melhorar, né? Então, a história dos rabinos, ela colocou aqui no meio desse conto para ilustrar que quando tu vai para o mundo entre os mundos, que tu tá buscando conhecer esse teu lado mais profundo, que tu vai acessar o teu submundo, que tem tudo a ver com a energia da lua crescente, quando a gente está se sentindo mais introspectiva, quando a gente está passando por uma fase de descida, né? Vocês já sabem, já contei várias vezes a história, né, de quando eu não fui promovida no cargo que eu queria. Eu passei por um período que eu fui convidada a entrar no meu submundo. Tinham sombras ali que eu não queria olhar. Eu não queria olhar para a sombra de que eu não me valorizava. Eu não me dava o devido valor. E uma vez eu lembro que eu recebi que um amigo meu foi conversar comigo e ele disse, pois é, né, Cris? Mas a tua carreira antes estava assim, 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 e agora tá assim, né, numa decrescente, tu não recebeu a promoção. Gente, quando eu escutei a palavra decrescente, eu queria morrer. Morrer, porque eu pensei assim, meu Deus, é o fim do mundo. Para ver como o mindset, né, o nosso mindset, quando a gente está setado mentalmente para uma coisa, eu não conseguia visualizar, eu não conseguia me dar a oportunidade de que eu primeiro reconhecer o meu valor. Ninguém iria reconhecer o meu valor. Então, quando a Clarissa fala de que a gente precisa estar preparado para conhecer o mundo entre os mundos, esse submundo, é disso que ela tá falando. Tu pode voltar e fingir que nada aconteceu, ignorar. Tu pode fingir que foi só um sonho, tu pode pirar o cabeção, tu pode querer salvar todo mundo, porque tu se sentiu salvo e tu acha que aquele ali é o caminho da salvação para todo mundo. Ou tu pode querer apenas mostrar para os outros o que está acontecendo. Eu estou aqui hoje compartilhando. Olha, eu já visitei o meu mundo entre mundos e sei que vou visitar muito mais vezes, né? Conforme eu for evoluindo na minha espiral de evolução. E, ok, olha como eu estou hoje. Hoje eu estou trabalhando com o que eu gosto, eu me sinto valorizada, né? Eu me dou meu alto valor. E aí é esse o aprendizado. Mas eu não posso querer dizer assim, ó, Edith, agora eu vou te salvar. Nai, agora eu vou te salvar. Eu vou te mostrar como que tu faz para se dar o alto valor, né? Então, é sobre isso, Edith. O que tu achou dessa parte aí, dessa história dos rabinos, do mundo entre os mundos? Então, eu já vou pro meu mundo, né? Quando eu ouço essa história, eu já vou logo pro meu mundinho lá. Porque eu fiz um outro tipo de associação. E, claro, tudo tem a ver com a gente, né? Para exemplificar e para ficar fácil de falar sobre entre mundos, você encontrar o ponto do meio, o seu mundo apenas. Se você fizer uma reflexão a respeito de passado e futuro, porque a gente fica muito... Os nossos sofrimentos vêm muito do passado, né? As nossas angústias vêm muito do futuro. Sim. Então, o nosso passado são as nossas memórias e o nosso futuro são as nossas ansiedades, né? São os nossos objetivos. Não, as nossas ilusões, vamos dizer assim. A gente fica iludido em alguma coisa lá. Aquilo que a gente projeta, né? Que a gente está projetando o que vai acontecer e que a gente não tem controle nenhum, na verdade.
Exatamente. Quando eu fico presa nesses dois mundos, do passado e do futuro, é aí que eu acabo preenchendo esse meu espaço aqui dentro, interior, com coisas que eu não devo preencher, porque eu vou lá no passado, tento buscar alguma coisa para me ajudar, não consigo, porque lá tem muita desgraça. Vou no futuro, o futuro não aconteceu, não tem como eu buscar nada lá para me preencher. E eu fico transitando entre os dois. Quando, na verdade, a gente precisa silenciar um pouco essa nossa parte do nosso pensamento, que não serve a gente nesse momento, para que a gente possa deixar essa essência fluir, para que a gente possa deixar essa nossa intuição, a nossa criatividade, e aí a gente poder ajudar outras pessoas. Agora, tem uma coisa que nem você estava mencionando, né? Não dá para você enfiar a goela abaixo da pessoa que você vai ajudar ela. Ela precisa estar preparada e talvez ela viva essa vida inteira aqui e ela não se sinta preparada para entender o que nós estamos falando. Ela talvez não consiga absorver nada do que a gente está falando aqui. E ok, não tem problema Tá nenhum, tudo porque bem. eu... Tá tudo bem. Não tem problema nenhum, e não vai nem ficar aqui ouvindo essa live, né? Que é muita loucura. Mas, quando a Só gente está duas horas. preparado, não, quando tiver um fiozinho só, de voz falando para você, ai, isso aqui faz sentido, investiga mais, Ó, a sabe? intuição. Procura. É a intuição falando, porque de alguma forma você acabou entrando nesse entre mundos, sabe? Você abriu um vácuo para que a sua Laloba falasse para você, olha, dá uma recolhidinha nesse osso aqui que ele precisa ganhar vida. Pode ser isso. E aí, se você procurar ajuda, por exemplo, da Cris ou a minha, você vai conseguir destrinchar melhor que osso é esse e como que você pode fazer ele ganhar vida. Não é simples, não é um processo simples, não é gostosinho. Não vou falar que ele não gosta. Não Mas ruim podemos mesmo. mentir, né, Edith? Não, mas ruim mesmo é saber que existe tanto incômodo de ossos enterrados aí e você não fazer nada. Isso sim é muito ruim. E eu já tive nesse lugar muito mais profundo do que eu estou agora. Porque é um processo, que eu falei, a gente ainda está resgatando ossos. A Cris Sim. também já esteve lá, como ela falou do trabalho dela. Ela teve que resgatar um osso ali, para ela não pirar. Na hora que o cara falou assim, decrescente, falou, meu Deus, socorro. E Era olha uma que coisinha. foi uma oção, porque durou, eu diria, uns anos cantando sobre, mas não, só depois que eu comecei a cantar. Acho que isso é interessante, porque primeiro eu só sabia chorar sobre esse osso. Depois, quando eu resolvi cantar, as coisas começaram a fluir. E eu acho que é interessante que já dá um gancho para o nosso ponto 5, Edith, que é a grande tarefa que ela fala ali na página 47. Ela fala assim, ó, a grande tarefa diante de nós consiste em aprender a compreender a nossa volta e dentro de nós, exatamente o que deve viver e o que deve morrer, que vai bem em linha com essa semana, nessa energia que a Lua Minguante convida, né? De deixar morrer, de deixar ir. Então, por exemplo, no meu exemplo do meu trabalho, que eu tinha muito apego, eu só imaginava assim, não, mas eu não vou conseguir outro emprego que seja tão bom igual aqui, que tenha esse clima, que eu ganhe esse salário, que eu faça essas coisas, eu não vou conseguir como isso, como aquilo, né? Então, assim, eu não conseguia deixar ir. Assim como foi meu primeiro relacionamento também, que durou anos, né? E eu tive muita dificuldade de me desligar. Por quê? Por causa do apego, do não ter a prática do deixar ir. Até que um belo dia, nos dois exemplos, tanto da carreira quanto do relacionamento, depois de tanto chorar sobre os ossos, eu resolvi, não, mas não é isso, tem alguma coisa errada e eu não quero mais, eu quero uma coisa eu vou fazer algo de diferente. Só o fato de eu dizer aquelas palavras e de eu sentir no meu coração, de eu ir para o meu mundo entre mundos e ver que era dentro de mim que algo não estava funcionando, já foi algo transformador. Porque daí eu consegui entender essa parte de deixar ir. Então, como eu deixo ir? Deixando, respeitando o teu tempo também, mas fazendo o movimento, reconhecendo, eu vou construir algo diferente para mim. Eu vou trabalhar numa carreira onde eu me sinta feliz. Eu vou construir uma carreira onde
em primeiro lugar, eu me sinta, eu me dê o valor. Então, o que é que eu preciso fazer para eu me dar o valor? Eu tenho que me conhecer. Para me conhecer, o que eu preciso fazer? Vou buscar ajuda. Entrei para terapia, comecei a fazer coaching, comecei a fazer um monte de coisa para poder me encontrar. E aí eu comecei a ver que aquele mundo que eu enxergava era isso aqui, ó, perto do mundo de oportunidades que eu tinha. E aí vieram anjos também na minha vida que me auxiliaram. E aí até o dia 3 de novembro de 2020, né? Que foi o dia, então, do meu desligamento, que foi um dia muito emocionante para mim. E a partir dali as coisas começaram a fluir para mim. Eu já começaram a aparecer outras formações, começaram a aparecer outras coisas. E aí tudo vai fluindo. Só que para que o novo venha, é preciso dar um bom lugar ao velho. Isso é uma frase da constelação familiar. Enquanto eu não dou um bom lugar ao velho, aquele banco é ruim, eu estava numa carreira isso, uma carreira... Não, aquele banco, gratidão, te honro. Foi ele que me trouxe até aqui, foi com ele que eu conquistei muitas coisas emocionais e materiais. Agora eu honro esse lugar aqui, ele tem esse lugar especial na minha vida, sempre terá. Mas agora eu abro espaço para esse novo. E esse novo, ele dá medo. Mas ele é o novo, ele vai chegar. Faz parte da tua essência. Tu vai fluir, tu vai te alinhar com aquilo que tu realmente veio fazer aqui. Porque a gente não veio aqui só para passear, para ir no shopping, para se divertir, para olhar Netflix e para namorar e para isso, para aquilo. A gente veio aqui para servir o outro. Tudo aquilo que a gente aprende, a gente não aprende para nós, para ficar ali guardado aqui, ó. Ai, deixa o meu livro aqui comigo. Não, isso aqui que eu aprendi, que eu li, eu vou vir aqui e vou compartilhar a quem possa interessar. Eu vou servir, eu vou colocar o meu servir no mundo. É o que a Edith está fazendo também. Com o melhor dela até aqui, eu com o meu melhor até aqui. Então, Tô aprendendo. deixa aí o velho, gente. Aproveita essa semana, escreve, faz um ritual, ó. Senta lá, reserva um lugar legal para ti, silêncio, acende a tua velhinha, o teu incenso, aquilo que tu acredita, faz as tuas bruxarias aí. Pega um papel em branco, respira, faz umas respirações profundas e coloca o que eu quero deixar ir, o que precisa ir da minha vida. Ah, esse sentimento que eu sinto aqui, essa coisa ruim que tá dentro de mim, por isso, por isso, por isso. Aquele relacionamento tal que não me faz mais bem e eu já vi que é porque não é mais, acabou o ciclo aqui, né? Porque não é que tu tá procurando um culpado. Tu não vai lá falar, eu não quero mais falar com a Edith porque ela não é isso, eu não quero mais, eu não vou mais sustentar relacionamentos tóxicos. Né? E aí tu vai escrevendo, depois tu faz o teu ritualzinho de descarte. Tu vai ou rasgar ou queimar. Só cuida, né, para acender as tuas coisinhas, tua velhinha, ou colocar fogo na tua cartinha de descarte num lugar seguro, coisas de vidro ou de uma panelinha que tu possa queimar. Não vai me botar fogo na casa aí e dizer que foi o nosso ritual aqui da live. Então, e aí tu faz uma oração de o Ho'oponopono completo. Vai lá no Google e pega Ho'oponopono completo. Antes de queimar, antes de rasgar, faz uma oração de agradecimento. Por quê? Porque tu está dando um bom lugar para aquilo que vai ir. Tu está agradecendo, porque mesmo algo que tu considere que não seja bom hoje na tua vida, aquilo ali te trouxe um aprendizado, te trouxe um ensinamento, te trouxe até aqui. Então tu vai dar um bom lugar para aquilo ali, vai agradecer e vai deixar ir. E te abre para o novo. Lá na semana que vem é lua nova. Faz as tuas intenções, uma cartinha do que tu deseja, de quais planeja, coloca os teus sonhos ali. E assim a gente vai aproveitando as energias que estão aí presentes, né, para a vida, né? Então, só aproveitando aí o parênteses para dar uma sugestão de ritual, né, para quem ainda não fez e tem interesse de fazer. Então, Edith, aqui. Não, porque você faz isso com excelência, né? De transmitir isso, porque você pratica na sua vida, né? Isso também. E por isso que é fácil de identificar. Uma questão que é super legal entender também é você sair da identificação com a coisa que você está com dificuldade de se desfazer.
Então, muitas vezes a gente se identifica, por exemplo, com uma roupa. Ah, não, essa roupa já tá furada, tá rasgada, mas eu vou manter aqui porque foi a minha avó que me deu e não sei o quê. Você fica presa emocionalmente na coisa porque você se identifica com ela. Uhum. E você não precisa se identificar com ela. A coisa pode ficar no seu coração. Sabe, como experiência, como uma coisa legal que aconteceu na sua vida, que nem a Cris falou, né, de se despedir do trabalho, foi um passo importante para que ela estivesse no momento que ela está agora. Mas é preciso dar uma olhada no tamanho da identificação que você está tendo com essa coisa, com esse relacionamento, com essa pessoa, com essa situação, para que você possa fazer essa sua carta de coração aberto, sabe? Tendo certeza que isso realmente vai acontecer na sua vida. E se tiver dificuldade de fazer a cartinha ou de fazer o ritual, manda o direct para a Cris, ela vai responder com certeza. Que ela vai te Vou ajudar mesmo. a fazer esse. Eu fiz até um passo a passo já. Quem quiser, eu só mando o PDF ali, já tá prontinho. Me manda um eu quero lá no direct. Porque às vezes é só esse detalhe que está faltando na pessoa para que ela possa materializar esse descarte. Sabe? Essa permissão da morte existir. Que quem a Cris falou muito bem, a morte faz parte da vida. É um fluxo. É um fluxo. É vida, morte e vida. E vai acontecendo. Na natureza é assim. Nós somos natureza. Se isso não acontecer na gente, a gente vai ficar que nem aquela planta de plástico, sabe? Enchendo de poeira. Nem vive e nem morre. Fica lá. Não precisa de água, não precisa de nada. Fica estagnada, fica ridícula lá, né? Porque uma planta, quer dizer, uma flor de plástico, a gente me perdoa, quem gosta de planta de plástico, mas assim, foi a única coisa que me veio aqui na cabeça para usar como referência para fazer entender. Nós vamos morrer. E quando eu vim, eu não tinha nada. E quando eu for, eu também não vou ter nada. Então, a melhor forma agora é parar de se identificar com essa coisa como se isso fizesse parte de mim. O que faz parte de você é só você. E é para isso que a gente está aqui hoje, para relembrar você de tem que resgatar os seus ossos, para que você se sinta completa de novo. E não manca, sabe? Às vezes está faltando o osso da perna, a gente fica andando com uma perna só, de uma muleta, e essa muleta pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, um trabalho. Entende? Traz esse osso de volta da sua perna para você parar de usar essa muleta. Né? E lembrando aqui, né, Edith, que nem a Edith falou desse exemplo, não se apeguem à questão física. Quando a Edith, né, Edith, tu tá falando aí, tá se sentindo manca e tal. Ah, Cris, mas eu tenho um problema na perna física, ok, mas a gente tá falando aqui da questão emocional, né, da questão do que está por trás disso, do porquê que eu não sinto essa vida dentro de mim. Então, essa reconexão com o nosso próprio corpo, que a gente fala ali nos saberes femininos, de respeitar, né, voltar a se relacionar com o nosso corpo, de se olhar no espelho, de entender que eu não sou só esse corpo físico, né, mas que ele também é a casa da minha alma, então, o que tá me abafando, me impedindo de seguir adiante, né? Então, a Edith colocou aqui essa questão, né, Edith, como se a gente estivesse com uma muleta, né? Ai, me perdoe, que eu nem... Não, tá bem. Pra mim, tô falando só da crise, ela já entendeu. Mas é puramente emocional. Eu fiz uma analogia para que você entenda que assim como eu já estive manca emocionalmente e precisei de muletas, várias muletas na minha vida, para que eu continuasse sobrevivendo, sabe? Para que eu continuasse com a minha vida. Mas eu só estava sobrevivendo. Então é só emocional, porque tem muita gente que realmente não consegue compreender, né, da maneira que a gente está falando. Ainda bem que você colocou bem, Cris. Aí trazendo... especificando melhor, né, sobre o que eu tô falando. Não, mas é isso aí. Acho que a gente falou aqui de diversas coisas. Vamos fazer aqui eu sempre gosto de fazer um repassar assim para depois quem vai assistir, né? Que quer também saber, tá, mas quais foram os principais pontos então? Né? Então, vou fazer aqui
um geralzão do que a gente falou. Então, para quem tiver interesse de ler esse livro, é o Mulheres que Correm com os Lobos, né? Esse que a gente falou aqui é o capítulo 1, a La Loba, a La que sabe. Então, a gente falou da simbologia dos ossos, que ela traz como sendo essa parte indestrutível da vida, então, que carrega as nossas matrizes. Quando a gente canta sobre esses ossos, a gente traz vida sobre ele. Então, lembra da La Loba lá, remontando esse esqueleto e cantando sobre ele. Quando ela começa a cantar, começa a surgir a carne, os pelos, tudo. E isso que era só um osso solto pela rua, agora se tornou um lobo que sai correndo pela floresta e que se torna uma mulher também. E aí, então, essa analogia do quanto a gente usa a nossa criatividade sagrada, aquilo que a gente sente prazer em fazer, que muitas vezes a gente fazia na infância e a gente deixou de fazer aquilo ali por algum motivo, resgatar através do canto, da arte. Eu e a Edith, a gente tem o nosso jeito de cantar sobre os ossos. Qual é o teu jeito? Que jeito que tu canta? É cantar cantando mesmo? É falar? É rezar? É se expressar? É correr? É dançar? É escrever? É dando um abraço em alguém? É cuidando de alguém? Como que tu canta sobre os teus ossos para trazer essa vida que a Edith estava falando ali? Que daí tu não fica esse dependente, né? Dependente emocionalmente e colocando a culpa, buscando culpados. Mas de que forma tu traz isso? A gente falou da velha, que simboliza então o não ter idade. A velha é atemporal, para ela não tem passado, não tem futuro, porque ela já viveu tudo, né? Ela sabe tanto desse passado do futuro. A gente falou da importância de descer nesse mundo entre mundos, que é esse lugar da nossa psique, onde é o nosso inconsciente, né? O Jung chama de inconsciente, então que lá tem tudo, tá? Tem muitas coisas gravadas ali sobre nós, medos, sombras, enfim, que a gente tem medo de acessar. Mas quando a gente consegue também trazer isso para uma consciência, a gente consegue evoluir aí na nossa jornada. E agora, por último, a gente falou da grande tarefa que ela traz nesse conto de deixar morrer o que tem que morrer para deixar viver o que tem que viver. Então, também falei do ritual. Quem quiser, depois me chama lá no direct para eu mandar. E aí, Edith, para a gente ir encerrando por conta do horário, eu acho que é legal a gente ler aquelas perguntas que ela deixa ali no final, né? O que tu acha? Pode ser? Ótimo! Ó, Pode! ela coloca assim, Deixa eu ó, ver lá. gente. Existem algumas boas perguntas a fazer enquanto decidimos qual será a canção, o nosso verdadeiro canto. Então ela coloca: o que aconteceu com a voz da minha alma? Então, por que eu tô me sentindo assim? Cadê a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados da minha vida? Então, o que eu perdi? O que tá perdido? Que parte de mim tá perdida, né? Em que condições está o meu relacionamento com o meu self instintivo? É esse meu eu, né? Essa minha meu eu mais profundo, o que eu estou, né? Quem eu estou de verdade hoje, o que eu quero de verdade. Quando foi eu amei essa pergunta aqui. Quando foi a última vez que eu corri livremente? Lembra que eu pedi para tu fechar os olhos aí, te imaginar correndo na floresta e tudo mais? Quando foi a última vez que tu se sentiu assim, né? Daí, claro, trazendo para o nosso dia a dia. Quando eu me senti livre da última vez? E como Porque posso aí, fazer? ô Cris, aí ela tá fazendo uma referência também sobre o lobo, né? Que quando criou vida, correu como uma mulher no deserto, né? Isso Então aí. a gente só pode correr livremente quando a gente tem todas as nossas partes integradas na gente. Todas eu não diria assim, vamos falar do dia de hoje, né? Mas quando você começa já a se restabelecer emocionalmente, você já consegue correr. Sim, sim. Verdade. Desculpa te cortar. Não, não precisa pedir desculpa. A gente está aqui nós duas para isso, para a gente complementar uma outra e ajudar uma outra. E é isso, né? E sempre, às vezes a gente vai integrando as nossas partes, daqui a pouco a gente vê que uma partezinha está perdida, a gente vai lá e retoma, e a gente vai fazendo isso como cantando sobre esses ossos, que é esse prazer de viver a vida que às vezes está perdido em algum lugar. E aí a última pergunta que ela faz é: como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi La Loba? Então, essas são as perguntas que ela sugere na página 51. E aí, a última frase para encerrar é: peneire
o deserto e veja o que encontra. Essa é a única tarefa que temos de cumprir. Então, se tu tá te sentindo aí num deserto, né, naquele clima assim, que nossa, anda, anda, anda e não enxerga nada, uma plantinha, uma aguinha, saiba que existe algo por debaixo desse deserto e não desista, caminhe mais um pouco, porque como ela diz aqui nesse capítulo, pode ser que eu ande mais 1 quilômetro só e encontre isso, né? Ou eu vou ter também, às vezes, que cavar um pouquinho, procurar. Então, cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua dinâmica, mas vale a pena. Então, busque qual é a sua canção, né? Que vai dar vida à vida, né, para ti. Então, esse é o nosso desejo. Quero agradecer imensamente de coração. Eu amo fazer as lives com a Edith, maravilhosas. Tenho muita admiração por ela. Nos conhecemos na formação de terapia dos saberes femininos. Somos colegas, mas também, mais que isso, amigas, né? E eu te honro muito. Gratidão a todos, né? Todas que entraram aqui, estiveram aqui. Eu vi os nomezinhos, mas daí eu não queria parar para, né, para não interromper o nosso raciocínio. Alguns eu falei aqui, tô colocando aqui a Fê Terres, o Matheus, a Andréia, a Nay, a Jaque. Eu vi que a Fátima entrou aqui, minha irmã de coração. E a Mara, a Kézia, a Pami, a Aline, Felipe, a Luana, linda. Todos e todas. Gratidão. Gratidão também para ti que vai assistir essa live depois. Nós ficamos com o nosso coração muito honrado de poder compartilhar um pouquinho aí, né, aquilo que a gente pode no de hoje, sobre aquilo do melhor que a gente tem hoje para compartilhar contigo. É uma honra para a gente sempre compartilhar aquilo que a gente vai aprendendo e vivenciando. Não como uma verdade absoluta, como eu sempre digo por aqui, mas algo que para mim faz sentido e que eu sei que para a Edith também faz sentido. Então, um beijo grande. Edith maravilhosa, por favor, te dou a palavra, porque é pessoa que adora falar, né? Eu também gosto bastante de falar, mas assim, eu estou muito feliz de ter participado também da live e eu te honro muito, eu também te admiro, você é a minha inspiração. Adoro ver suas lives, adoro ver seu trabalho, adoro ver toda a congruência que você tem, né? Porque você, além de trabalhar nisso, você pratica tudo isso na sua vida e eu honro você por isso. E eu estou muito feliz de fazer parte dessa egrégora, né? E que nós sigam temos a aqui. Edith, gente. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido, quem vai assistir depois também. Espero que a gente possa ter tirado o máximo de dúvidas possível. E se não tirou, manda direct. Vai mandando, vai perguntando que a gente pode continuar respondendo. Isso aí. Né? Gente, sigam a Edith também, tá? Tá aí o perfil dela ali, ó, onde aparece ali a coisinha da live, ali tem o perfil dela. E é isso, uma ótima noite. Se conectem aí com as energias de limpeza e de liberação. Sábado, dia 30, tem eclipse solar. Vão lá fazer, né, seus rituais de mudança, de abertura para o novo. E desejo muita luz para todos vocês. Um beijo grande. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Beijo, tchau. Tchau, Edith. Tchau, tchau, gente. Tchau, minha linda. Obrigada.